Assim, irmãos, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O tema da nossa mensagem hoje, veja que Deus sabe todas as coisas, né? Mas trata-se da sinopse. A sinopse de uma nova vida. Então, a partir do versículo 13 de Eclesiastes 12, nós vamos meditar nesse tema que diz assim: De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Vamos juntos? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém. Meu amado, eu tenho certeza que há pessoas aqui que gostam muito de livros, há pessoas aqui que gostam muito de filmes e há pessoas que gostam de séries. E às vezes a gente assiste um filme, uma série ou lê um livro a partir de indicação. Alguém indicou, alguém falou, lê que é bom, como diria lá em Minas. Alguns dizem, assista porque é top. E você vai lá e assiste. É claro que assim a situação vai ganhando uma gama maior e as pessoas vão indo ao cinema, vão assistindo mais, e uma série, um livro, vão chegando aos top sellers da vida. Mas quando nós não temos um referencial, quando alguém não diz absolutamente nada acerca de um livro, quando alguém não diz absolutamente nada acerca de um filme, como escolher? Ainda mais hoje. Na minha época de locadora, a gente tinha poucas opções. A gente ia, alugava 3 fitas, ficava o fim de semana assistindo, mas você não tinha um referencial. Então, para onde você corria? Para a internet? Não havia internet. Então, como fazer? Então, via de regra, observe que em um filme, seja numa fita de locadora, num DVD, ou agora nas principais plataformas de streaming, você vai encontrar uma palavra básica que lá está em todas elas, a palavra sinopse. Lá está ela, sinopse. Assim também é com um livro. Quando você pega um livro e você gosta muitas vezes de escolher um livro pela capa. Capa bonita. Deve ser bom livro. Mas se você tiver curiosidade de virar o seu livro, você vai perceber que ali atrás do livro, o que nós temos? Nós temos uma sinopse. E o que é uma sinopse, portanto, meu querido? A sinopse é justamente a visão geral daquela obra em poucas palavras. A ideia é te dar ou levar você a adquirir aquele livro, a assistir aquela série ou filme em poucas palavras. É te convencer. E em muitas sinopses se obtém sucesso, né? Porque a sinopse é tão boa que ela te convence a assistir o filme, e aí você assiste o filme e no final você conclui que a sinopse era melhor que o filme. A sinopse era melhor que o livro. Foi enganado! Alguém disse, fui enganado, mas veja, irmão, eu quero que você tenha essa palavra na sua mente, porque é preciso que você identifique a sua vida diante de Deus como um livro, como um filme. E eu quero que você pense na sua vida com Deus e tente resumir a sua vida em uma sinopse. Eu quero saber qual é a sinopse da sua vida. Qual é a sinopse de uma nova vida em Cristo Jesus? Em que poderíamos nós resumir a nossa história a fim de dizer que houve um propósito excelente sendo executado nela? Eu sei que Salomão tinha muita sabedoria, irmão. A sabedoria de Salomão estava em um outro nível, afinal, foi o próprio Deus que dera para ele. Mas Salomão não conhecia o conceito moderno de sinopse. Ele não conhecia o conceito moderno de orelha do livro, não. Ele não conhecia. Mas Salomão conhecia de sinopse. Nós podemos fazer a seguinte alegoria no sentido que nós lemos Eclesiastes 12, o final de um livro, que também pode representar o final de uma história, o final de uma vida, o final da vida do próprio Salomão. Você sabe, eu sei, nós sabemos, meu irmão, que 1000 anos antes de Jesus, Salomão estava vivendo uma vida que não agradava ao Senhor. E a Bíblia, meu irmão, em nenhum momento
quer tentar esconder os pecados dos homens de Deus. Pelo contrário, os revela, os expõe. Então, muitas pessoas, ao conhecer essa história, fazem a seguinte pergunta: será que Salomão foi salvo? E fazem essa pergunta porque estão contemplando os atos de Salomão, estão vendo a vida de Salomão diante dos seus olhos, estão lendo a história de Salomão, está diante deles, está patente diante deles. E o que nós vemos via de regra é que Salomão casou com muitas mulheres estrangeiras, mulheres pagãs, mulheres que nesse relacionamento ofuscaram a teocracia piedosa a qual Salomão deveria levar a sua nação a viver, substituindo-a por um paganismo idólatra, destrutivo, que levou Israel a fazer o que desagradava ao Senhor. Está diante dos nossos olhos, meu irmão, o fato de que Salomão teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Como um homem assim poderia ter 1000 mulheres a seu dispor e viver uma vida em santidade? E viver uma vida que agradasse ao Senhor? Não. Ele desagradou ao Senhor mais uma vez. Porque diz a Escritura que ele amou essas mulheres estrangeiras, ímpias, idólatras, e que essas mulheres perverteram o seu coração. Coração que deveria estar disposto para Deus. Afinal, o exemplo era o seu pai, homem segundo o coração de Deus. Salomão também deveria ser um homem segundo o coração de Deus, mas a verdade é que se Davi era um homem segundo o coração de Deus, Salomão era um homem segundo o coração das suas mulheres. E isso está diante dos nossos olhos. Sabemos que Salomão, meu querido, foi infiel ao Senhor, e ele seguiu divindades pagãs terríveis. Ele seguiu Astarote, a rainha dos céus, cujo culto astral levou o povo de Deus à ruína. Ele serviu a Milcom, a Moloque, que exigia sacrifícios de crianças, abominação dos amonitas. Ele serviu Quemos, que exigia sacrifícios humanos, abominação dos moabitas. E tudo que Salomão fez, não o fez unicamente como uma pessoa em si, mas como rei, fez com que toda a nação seguisse os seus passos, seguindo após essas abominações, essas divindades pagãs. Então, meu irmão, a vida de Salomão está diante dos nossos olhos. A conclusão que a gente chega é que Salomão desviou o seu coração totalmente do Senhor. Um Senhor que apareceu 2 vezes para ele. Como é possível? Então, meu irmão, a gente pergunta, né? Qual é a conclusão dessa história? Qual é a conclusão desse filme? Qual é a conclusão desse livro? Salomão foi salvo. Então, meu irmão, talvez a resposta de Salomão neste livro Eclesiastes, nesse último capítulo 12, nesse verso, tenhamos verdadeiramente a sinopse de uma vida que compreendeu seus pecados. A sinopse de uma vida que reconheceu os seus erros. A sinopse de uma vida que entendeu que correr após outras mulheres, seguir após outros deuses, viver distante do Senhor, nada mais é do que vaidade. Correr atrás do vento. Se Salomão foi salvo ou não, meu querido, com toda certeza absoluta, eu posso dizer para você, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O homem que está escrevendo esse texto, meu irmão, ele resume a sua vida. Ele diz, de tudo o que se tem ouvido, a suma é. Essa expressão é justamente a expressão bíblica para designar a figura de uma sinopse. A sinopse da vida de alguém. A sinopse da vida de um homem que teme ao Senhor, que agrada ao Senhor. Como deve ser. E o que eu vejo, meu irmão, pela palavra do Senhor, nesse sentido, é uma reflexão de Atos. O que eu vejo aqui é uma confissão ante a vaidade.
O que eu vejo aqui, meu irmão, é uma descrição que deve nos levar à reflexão. Então, se você é um homem, uma mulher, que recebeu do Senhor uma nova vida, que não corre mais atrás do vento, que não corre mais atrás da vaidade, o que deve estar na sinopse da sua vida? O que deve estar escrito lá, ou melhor, o que os olhos de Deus devem contemplar no resumo da sua existência passageira? E Salomão resume para nós quando ele diz: de tudo o que se tem ouvido, assuma, a sinopse é: teme a Deus. Teme a Deus. Meu irmão, se você tem verdadeiramente uma vida transformada, uma vida que agrada ao Senhor, se há uma conformidade na sua existência com aquilo que está registrado na palavra de Deus, então o temor estará na sinopse da sua vida. Este livro aborda a história de fulano, e fulano temeu a Deus de todo o seu coração. Isso pode parecer tão básico, irmão, tão essencial. Temer a Deus. A palavra temer a Deus que aparece na Escritura, via de regra, fala de medo, fala de respeito, e é por isso que ela é traduzida para nós com a ideia de reverência, de ter reverência diante de Deus, de ter admiração diante de Deus, de honrar esse Deus, e isso está claro diante de nós, quando lemos o Salmo 111 e sabemos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência todos que praticam, isso está claro diante de nós, quando lemos Provérbios 19 que diz, o temor do Senhor conduz a vida, mas a verdade é que na prática nossa de cada dia, isso não é uma realidade muitas vezes. Isso não poderá ser incluído na nossa história, na sinopse da nossa história. Sabe por quê, irmão? Não sei se você percebe isso, mas é possível ter uma percepção de um ateísmo cristão dentro da igreja. Veja, ateísmo cristão. Existe isso, pastor? Existe. Porque o ateísmo secular, diremos assim, é aquele que diz, não há Deus. E a pessoa vive a sua vida como se Deus realmente não existisse. Ele não existe. Não há sentido nenhum em servir a Deus, em obedecer a Deus, em viver para a glória de Deus, em satisfazer a Deus, porque Deus não é uma existência. Ele é uma mentira, uma falácia, não existe. Então eu vivo para mim mesmo, eu vivo para a minha família, eu vivo para o meu trabalho, eu vivo para este mundo, porque além dele não existe nada mais. Isso é um ateísmo normal, secular. Mas na igreja há um ateísmo pior. Um ateísmo cristão. E o que é um ateísmo cristão? Talvez nós pudéssemos explicar o ateísmo cristão pensando no apóstolo Paulo, quando ele escreve para Tito, e ele fala daqueles que proferem conhecer a Deus, mas o negam com as suas obras. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que quando nós olhamos para nós, que nos dizemos cristãos, nós que dizemos que temos uma nova vida, nós que dizemos que fomos transformados, muitas vezes o que percebemos na prática, a prática daqueles que dizem que temem a Deus, são pessoas, meu irmão, que, por exemplo, reconhecem que Deus, o Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e mesmo com essa informação preciosa nas suas mentes, não tem a coragem de confessar os seus pecados. Porque, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Se você teme a Deus com todo o seu coração, e você sabe que Ele sabe todas as coisas, significa que Ele conhece aquele pecado mais terrível que você guarda lá no profundo, e você não tem a capacidade de confessá-lo, porque você vive um ateísmo cristão. Você declara que Ele sabe todas as coisas, você declara que teme ao Senhor, mas você não faz absolutamente nada concernente a essa verdade. Você não teme a Deus, então? Então, o ateísmo cristão, no final, é um ateísmo. Esses cristãos, meu irmão, que vivem esse ateísmo, sabem que a mentira desagrada ao Senhor, mas preferem dizê-la, por uma preferência social qualquer. Eu sei que é difícil. Às vezes a sua mulher chega para você e fala, eu estou bonita.
E eu peço a Deus, olha, eu rogo ao Senhor que realmente ela esteja. Porque se ela não estiver, meu querido, você certamente preferirá a mentira social de dizer que está, quando na verdade não está. Essa cor não bate, né? Não está combinando, não está legal, está exposta demais, está exposto de menos, sei lá, você vai achar uma situação. Mas, meu irmão, nós precisamos aprender a viver a verdade nas pequenas coisas. Porque isso é temor a Deus. O que a Bíblia me diz é que a mentira procede do diabo. Ele é o pai da mentira. E o que a Bíblia diz é que Jesus é a verdade. Então é um ateísmo que na prática é vivido pelos cristãos. Eles compreendem que precisam viver a grande comissão, o pregar o evangelho, o discipular, o batizar os convertidos, mas priorizam os negócios dessa vida passageira. Então, meu irmão, observe, na prática nós estamos discursando, nós estamos pregando, nós estamos orando, estamos falando, estamos contemplando e estamos falando e tememos a Deus, mas na prática é um ateísmo. Então, meu irmão, se você tem uma nova vida, você teme a Deus verdadeiramente e você não vive esse ateísmo. Então, lá na sinopse da sua vida, se um dia Deus registrar um livro e colocar na orelha daquele livro a sinopse da sua vida, lá está lá. Fulano temeu a Deus de todo o coração. É isso que Salomão está dizendo aqui. Mas, em segundo lugar, ele diz que a sinopse de uma nova vida, ela deve envolver o temor a Deus, mas também deve conter a guarda dos mandamentos. Por quê? Porque diz o texto, de tudo que se tem ouvido, a suma é, a sinopse é, primeiro, teme a Deus, e a segunda, guarda os seus mandamentos. E aqui nós temos mais uma obviedade, né? A obviedade está no fato de dizer para homens de Deus, mulheres de Deus, o povo de Deus, que eles devem guardar as palavras de Deus. Essa é a obviedade. Talvez seja a obviedade mais óbvia pregada na história da igreja. Mas será que é verdade? Mas será que faz parte da nossa história? Eu quero que você estenda a ideia de guardar, meu querido. Porque tem cristãos que levam essa palavra à literalidade. Eles guardam a Bíblia, eles guardam a palavra de Deus tão bem guardada, mas tão bem guardada que não sabem nem onde ela está. Não, pastor, porque eu guardei no profundo do meu coração. Está tão profundo, mas está tão profundo que não consegue sequer lembrar. A ideia de guardar, a ideia da palavra guardar, chamar, tem a ideia de vigiar, tem a ideia de proteção, tem a ideia de observar, tem a ideia de defender. Portanto, veja, meu irmão, que Deus trata a guarda dos seus mandamentos não como um objeto que deve ser colocado em algum lugar e esquecido lá, até que você precise dele e seja retirado dali para o uso. Mas quando a Bíblia diz guardar, Deus está dizendo que você deve vigiar a sua vida a partir da palavra. Ele está dizendo que você deve proteger a palavra. Ele está dizendo que você deve observar a palavra. Ele está dizendo que você deve defender a palavra. Que sinopse, hein? E na vida de fulano ele temeu a Deus e defendeu a palavra de Deus. Observou a palavra de Deus. Ele guardou a palavra de Deus. Veja, irmão, que sinopse, hein? Já está querendo assistir o filme? Já está querendo assistir a série? Já está querendo ler o livro? Impacta! A sinopse de uma vida deve conter a guarda dos mandamentos, meu irmão. Então uma nova vida é assim, ela vai guardar, porque na expressão do Salmo 19, ela diz, além disso, por eles admoesta o seu servo, são os mandamentos. Quando eu guardo os mandamentos, eu tenho grande recompensa. Se existe uma definição bíblica para guardar, irmão, acho que a de Tiago é melhor.
Porque Tiago define assim a prática da palavra do Senhor. Ele diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Isso é guardar os mandamentos. Mas sabe qual é o problema, irmão? A nova vida é assim, mas na prática é diferente. Na prática mesmo, vemos uma pregação cristocêntrica preferida pelos cristãos. As pessoas estão sendo atraídas a uma pregação do ego. E isso revela, meu irmão, desobediência aos mandamentos. Seja por aquele que prega, seja por aquele que busca essa pregação. E por quê, meu pastor? Por quê? Veja o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 4. Ele fala daquele que tem uma nova vida quando ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Essa é a sinopse de uma nova vida, que é aquele que guarda os mandamentos. Ele vai seguir isso. Essa é a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, como pregador, como profeta, como aquele que deve ensinar a igreja do Senhor. É assim que ele vai tratar a palavra. Mas Paulo diz assim: pois haverá tempo, e esse tempo já chegou, irmão. O tempo já está aí. Haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, pregadores segundo as suas próprias paixões, segundo os seus próprios desejos, seu próprio ego, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Veja, irmão, olha o resumo dessa geração. As pessoas preferem se entregar à mentira, às fábulas, do que se submeter à verdade de Deus. Então, meu amado, nós temos um problema muito sério, porque as pessoas estão desobedecendo os mandamentos de Deus, não querem ouvir absolutamente nada acerca da ira divina frente ao pecado, mas querem ouvir que Deus é amor. Essas pessoas não aceitam que a graça divina nos basta em todas as circunstâncias, mas querem acreditar que crente fiel é rico, crente fiel não tem doença, crente fiel não passa necessidade. Fábulas, absurdos. Essas pessoas que têm desobedecido os mandamentos, meu irmão, não são capazes de conviver com as mazelas da igreja em processo de santificação. São crentes da internet, bons demais para se misturarem. Então, meu irmão, há um problema aqui. A sinopse de uma nova vida, ela contém o temor a Deus, e ela também contém a guarda dos mandamentos de Deus, todos eles. Então essa é uma sinopse interessante, irmão. Uma sinopse que envolve o temor a Deus, uma sinopse que contém a guarda dos mandamentos, e agora, para encerrar, uma sinopse que inclui o registro de dever. Veja, irmão, que inclui o registro de dever. Porque o texto diz: de tudo que se tem ouvido, a sinopse é, primeiro, teme a Deus. Segundo, guarda os mandamentos. Terceiro, porque isso é o dever de todo homem. Ora, irmão, qual é o dever de todo homem? Temer a Deus e guardar os mandamentos. Já falamos disso. Então, meu irmão, eu quero que você pense no que é dever. Porque se tem uma coisa, meu irmão, que nós temos uma dificuldade, é essa. Eu pergunto para você, o que você prefere? Direitos ou obrigações?
Ainda mais nós brasileiros, né? O que é melhor? Direito, né? Direito é muito melhor. Eu quero os meus direitos. Quais são os meus direitos? Mas poucos, ou ninguém, quer o dever. Nós temos uma dificuldade, irmão. O que é melhor? Você escolher ou ser obrigado? Essa é fácil, pastor. Escolher. Porque eu vou escolher o melhor para mim, vou escolher uma maneira mais interessante. Agora, obrigado, nossa, falar a palavra obrigado já causa um negócio no coração da gente, né? Porque já fica assim, nossa, eu sou obrigado. Não, isso não é bom. Não pode ser bom. Não pode ser bom. Então vejam, meus irmãos, que nós temos uma dificuldade, porque o que é dever? Dever não é escolha necessariamente. Dever não é direito necessariamente. Dever está muito mais para obrigação. Quando, meu irmão, a palavra do Senhor fala de dever, ela está falando de uma obrigação, não maldita, mas uma obrigação bendita. Quando a palavra do Senhor está falando do senso de dever, ela não está falando de uma ocupação que nos cansa, mas ela está falando de uma ocupação graciosa. Quando ela fala de dever, ela não está falando de uma atividade terrível, mas está falando de uma atividade incansável. Porque estamos falando do nosso dever para com o nosso Deus. E quando pensamos nesse relacionamento, meu amado irmão, não há uma obrigatoriedade que nos faz mal. Porque para a igreja, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, seguir a vontade do seu Deus é um privilégio, é um prazer, é uma alegria. Se Deus diz, guarde, você guarda como dever, porque ama esse Deus. Se Deus diz, não faça isso, você não faz, porque você ama esse Deus, com prazer nesse Deus, com prazer nessa palavra. Meu irmão, se existe um livro cheio de leis, que nos seus contextos já foram todas adaptadas, meu irmão, e cumpridas, muitas delas em Cristo Jesus, é o livro de Levítico. Você começa a ler o livro de Levítico, meu irmão, que fala acerca do culto, de todas as leis que deveriam ser seguidas pelo povo de Deus para o exercício do culto. Você começa a ver muitas coisas interessantes, outras esquisitas e outras mal adaptadas ao nosso contexto. Como, por exemplo, o homem não deve ter barba, Marcelo. Meu irmão, e aí? Ainda bem que não é nesse sentido, né? Essa barba aí já está feia, né? Siga o exemplo do nosso amigo William. Né, William? Que já entendeu a perspectiva bíblica. Mas veja, o livro de Levítico diz, guardarão, pois, a obrigação que tem para comigo. Veja Deus dizendo que o povo de Deus é aquele que vai guardar a obrigação. Aquilo que você acha que é ruim, meu irmão, para Deus é bom, porque é uma santa obrigação. Mas talvez alguém diga assim para mim, pastor, é Levítico, esquece Levítico. Então vamos para o Novo Testamento, vamos lembrar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele fala assim, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Para Paulo, meu irmão, pregar o evangelho é uma obrigação. Ai dele se não pregar, mas quando ele prega, meu irmão, ele prega por amor. Ele prega por dever, ele prega porque esse é o dever de todo homem em Cristo Jesus. Então, meu irmão, é um erro compreender o cumprimento de um dever bíblico como algo desagradável. A Bíblia fala, meu irmão, do dever do bom combate. Combate o bom combate. Este é o dever que te carrego, ó filho Timóteo. A Bíblia fala do dever de consciência frente às autoridades constituídas. O próprio apóstolo Paulo mencionou, por dever de consciência, estejam sujeitos às autoridades. O próprio Senhor Jesus falou do dever de orar sem cessar, porque ele disse, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lembre-se disso, meu irmão, dever adiado é prazer do diabo.
Eu me lembro do pastor presbiteriano inglês Matthew Henry, que ele disse lá no século XVIII, quando a lei de Deus está escrita em nosso coração, o nosso dever é o nosso prazer. Amém? Você pensa assim? Eu tenho vivido essa experiência interessantemente, a minha esposa pode ser testemunha disso, que muitas vezes eu chegava em casa, não na época que eu trabalhava no Rufo, viu? Nessa época eu não reclamava de nada, não. Mas às vezes eu chego em casa quebrado. Aí eu falo para ela, não, hoje me quebraram. Hoje me quebraram. E recentemente eu não tenho dito isso, né? Eu não tenho falado isso. Por quê, meu irmão? Porque eu tenho pedido a Deus todos os dias para me dar esse prazer no senso de dever. Porque quando você trabalha, você sabe qual é o princípio bíblico. Você deve trabalhar como se você estivesse trabalhando para o próprio Senhor Jesus. Então, se Jesus me quebrar, meu irmão, eu vou ficar feliz. Então, eu tenho feito isso, tenho feito essa oração todas as manhãs, pedindo a Deus que me direcione. E é impressionante como o seu trabalho fica mais leve durante o dia, né? Impressionante. Parece que as coisas funcionam melhor. E tem crente reclamando, tem crente xingando, tem crente dizendo coisas terríveis. Como se o seu trabalho fosse uma maldição. Não é, irmão. O seu trabalho é uma bênção. Então eu quero terminar pensando isso com você, meu querido. Qual é a sinopse da sua vida? Qual é o resumo da sua história? Será que alguém compraria o seu livro pela capa? Será que alguém compraria o seu livro pela sinopse? Algumas pessoas dizem assim, a minha vida é um livro aberto. Sim, pastor, a minha vida é um livro aberto. Não é, querido. Diante de Deus ela é. Porque Deus te conhece como você é verdadeiramente. As pessoas te conhecem como você se manifesta a elas. Então, diante das pessoas, o seu livro pode ter uma capa maravilhosa, linda, repleta de cores, olha, fosco, laminado, aquela coisa toda. Pode ser especialíssimo, mas diante de Deus pode estar empodrecido. Então é preciso que você entenda. É preciso que você volte, meu irmão, a entender o seguinte comigo. Veja, lembre-se de Salomão. Salomão, meu querido, viveu todo tipo de pecado. Todas as circunstâncias terríveis. Em que Salomão era diferente de mim? Absolutamente nada. Não é porque eu não cometi o mesmo pecado que Salomão que eu sou menos terrível com ele. Porque o pecado de Salomão para com Deus, o meu pecado para com Deus é o mesmo. Causa a mesma aversão. Então, meu querido, a solução também é a mesma. Para que Salomão receba o perdão dos seus pecados, ele tem que acreditar na pessoa do Messias que vem. Para você acreditar no perdão dos seus pecados, você precisa acreditar na pessoa do Messias que veio. Porque aquele que perdoou os pecados do povo no Antigo Testamento é o mesmo que perdoa os pecados do povo no Novo Testamento. É o mesmo que perdoa os pecados hoje, agora, os seus, os meus, os nossos agora. Não importa se eles são terríveis, não importa se eles são profundos, não importa se eles são, meu querido, terríveis, mas Deus em Cristo Jesus pode perdoar. Quando você confessa, você entrega, você diz, Deus, perdoa, eu me arrependo, eu quero servir ao Senhor, eu quero temer ao Senhor, eu quero guardar os mandamentos, eu quero ter esse dever precioso, esse prazer no dever. Então Deus revela a mim e salva a minha vida em Cristo Jesus. Meu irmão, diante de você, uma nova vida se abrirá, um novo norte se abrirá, um novo caminho se estenderá, tudo se fará novo. Porque agora, meu irmão, Jesus está presente. Amém? Eu queria que você entendesse isso na prática. Gustavo, meu amado, tem como colocar o vídeo? Segura aí. Esse vídeo é muito interessante, irmão. Ele apresenta Jesus como o Emanuel, o Deus conosco.
E o que eu tenho falado aqui muitas vezes, meu irmão, é que a gente vive como se Cristo não estivesse conosco. Pedir para apagar a luz aqui, por favor. Diáconos, por favor. Veja, eu quero que você entenda. Jesus está presente em todos os momentos da sua vida, sejam eles bons ou ruins. Se você é um homem que teme a Deus, guarda os mandamentos e tem senso de dever. Amém?